Fala, engenheiros e arquitetos aqui do meu canal, sejam muito bem-vindos de volta. Fazia tempo que eu não apareci, resolvi então aparecer para a gente realmente conversar um pouco sobre o que realmente interessa, né? Que vocês já sabem que é o mercado, como vocês viram aí na thumb, que é o mercado que está revolucionando para quem está querendo realmente lucrar na área da engenharia, da arquitetura. Se você ainda não sabe que mercado seguir, está meio perdido na profissão, é recém-formado, ainda não se encontrou, fica nesse vídeo que até o final você vai descobrir o mercado que me fez faturar e que vai te fazer faturar os seus primeiros 10K no mercado da engenharia e da arquitetura. Mas antes da gente conversar um pouco sobre que mercado é esse, não posso esquecer, né, de lembrar vocês de que esse conteúdo que eu trago para vocês aqui, né, no YouTube, ele é totalmente gratuito. Ou seja, a forma de você me ajudar é dar aquele like e também se inscrever aqui no botãozinho do inscreva-se, tá? Então, vamos lá. Agora que eu já fiz essa introduçãozinha básica, vocês já estão ansiosos para saber que mercado que é. Sem mais delongas e como vocês já estão acostumados, é o mercado da regularização de imóveis. Gente, não canso de me falar porque eu sou um apaixonado por regularização de imóveis e regularização de imóveis residenciais ainda mais tem um lugarzinho aqui, ó, dentro do meu coração. Mas antes, né, vamos dar uma introduzida. Guilherme, o que é regularização de imóveis? Para começar, regularização de imóveis, gente, nada mais é, o próprio nome já diz, né? Quando você regulariza é porque tem alguma coisa que está irregular naquele imóvel. Então, nós profissionais, arquitetos ou engenheiros, vamos até esse imóvel para então identificar o que está irregular naquele imóvel, seja na construção, seja na matrícula, seja na documentação, seja em alguma certidão, e nossa função então é resolver esse problema para o nosso cliente. Até porque, engenheiros e arquitetos, nossa real função é resolver problemas, tá? Então, esse que é o panorama, sendo bem geral, tá? Sendo bem geralzão para quem ainda não sabe o que é regularização de imóveis, é isso. A gente vai identificar onde está irregular, de acordo com as nossas normas vigentes, tá bom? Porque não, a gente não tira isso da cabeça e vai falar só aquele imóvel lá, ele está irregular. Não, a gente segue alguns parâmetros, segue algumas normas para então saber o porquê que esse imóvel está irregular e saber qual é as técnicas que você realmente tem que aplicar para então deixar esse imóvel regular. A galera se confunde quando a gente fala em regularização de imóveis, é que muita gente associa isso a um serviço de um advogado ou de um contador, que está acontecendo muito, gente. Não sei se vocês aí aparecem para vocês esse tipo de anúncio, mas para mim aparece bastante patrocinado, né, esses patrocinados do Instagram, sobre advogados e contadores que falam que regularizam o imóvel. Então, muita gente se confunde, né, quando fala assim, eu preciso regularizar algo. Já vem aquela coisa de lei, de norma realmente existe, mas vem aquelas coisas de lei e logo eles já associam a todo esse serviço a um advogado. E não é isso que funciona. Não é dessa forma, né, que realmente funciona. O único profissional, gente, hoje que consegue pegar do começo ao fim de um processo de regularização é um engenheiro ou um arquiteto ou até mesmo um técnico de edificações, tá? Então, não se enganem e não se iludam, tá? De que ou um advogado vai conseguir fazer isso do começo ao fim, tá bom? Porque assim, os únicos profissionais que conseguem isso, a gente vai conversar um pouco mais para frente, mas o único profissional que tem a capacidade técnica e a responsabilidade técnica melhor para chegar na prefeitura e aprovar um projeto é quem tem um CREA ou quem tem um CAL ou um CFT no caso do técnico, tá? Então, calma, não é porque as pessoas falam de regularização que a gente tem que vincular isso a um advogado, tá? Então a gente tem que prestar muita atenção em alguns detalhes, até mesmo na hora de informar o nosso cliente, tá bom? Porque já teve muito cliente que veio me procurar perguntando se eu fazia regularização de imóveis, porque já tinha conversado com um advogado e ele já tinha passado um orçamento. E eu tinha achado estranho, eu falei, gente, mas como é que um advogado pode ter passado um orçamento da parte de projeto, esse tipo de coisa? Isso eu fiquei com o pé atrás. Mas tá bom, eu continuei atendendo esse cliente, a gente acabou fechando, eu fiz a regularização dele, mas isso realmente me deixou um pouco confuso. Como que eu comecei nesse mercado, né, Guilherme? Mas como você descobriu esse mercado? Você aprendeu na faculdade? Onde foi que você realmente conheceu? Então aqui eu vou contar para vocês um pouco da minha história, do meu começo,
para quem ainda não me conhece, né, eu sou engenheiro civil de formação, me formei na Universidade Federal Tecnológica do Paraná, lá em Campo Mourão. Logo que eu me formei, gente, eu não me recordo, tá? Se tiver algum colega meu aí da UTFPR de Campo Mourão para me falar se isso foi incluso ou não na matriz curricular, mas eu não me recordo de nenhum professor falar de matrícula, de nenhum professor me falar de regularização, muito menos de projeto de aprovação em prefeitura, falar sobre CND, CNO, sério, que uma obra tinha imposto. Gente, isso não tem na faculdade. Não tem na faculdade. Então eu saí da faculdade totalmente cru, sabe? Totalmente cru mesmo, cruzão. Dessa parte de regularização, a gente sai sabendo cálculo, cálculo 1, cálculo 2, integral derivada. Esqueça tudo. Isso a gente sabe bastante. Mas quando envolve, sério, essa parte prática mesmo, a mão na massa, o campo de batalha, a gente sai muito despreparado, galera. E eu senti na pele, eu posso falar para vocês porque eu senti na pele. Mas voltando, como que eu conheci a regularização de imóveis? Me formei então em 2019, né? 2019 eu me formo, pego o meu diploma, retorno para a cidade de onde eu sou hoje, que eu sou aqui de Araçatuba. Na verdade, sou de Aracanguá, mas moro em Araçatuba. Então, fui fazer um estágio. Por incrível que pareça, galera, no meu estágio eu tive o primeiro contato com regularização de imóveis. Não foi meu primeiro estágio, eu fiz alguns outros estágios, né? Mas nesse estágio aqui em Araçatuba eu já tive esse primeiro contato com regularização de imóveis. Como que foi, né? Eu fiz alguns projetos, fiz alguns memoriais descritivos, gerei algumas RTs, não para mim, né, mas para o profissional que eu trabalhava. Então, assim, ali eu tive o meu primeiro contato que eu fui aprendendo bastante. Aprendi muito com ele a parte de projeto, né, que tem algumas sacadinhas que a gente tem que ter, o que colocar nesses projetos. Então, foi ali que eu tive o meu primeiro contato. E vou falar para vocês, né, vou ser bem sincero, quando eu olhei que a primeira reação de muitos profissionais é falar assim, nossa, mas essa área é um saco. Nossa, mas essa área, nossa, é muito ruim, tem muita coisa, muito detalhe. E é aí que está o pulo do gato, galera. Guarde bem isso, essa minha frase. É um saco, é muita coisa para ter atenção. Então tá bom, terminei, né, esse estágio, entrei em outro serviço e fui, né, trabalhando, tentando algumas outras áreas, não me encontrava. Comecei a ficar um pouco frustrado com o meu diploma, porque, gente, pensa bem, você que está me assistindo, a gente estuda 5 anos, né? A gente que é arquiteto e engenheiro estuda 5 anos na faculdade, aprendendo um monte de coisa, vários conteúdos, para não saber aonde ir. Isso é frustrante. Vocês, melhor do que ninguém, vocês me entendem, é muito frustrante. Eu cheguei no momento na engenharia que eu não sabia qual realmente onde eu queria seguir para onde. Então eu pensei por muitas vezes ir para outra área, trabalhar com outra coisa, mas aí eu precisava começar a captar alguns clientes. E logo no meu primeiro cliente, por incrível que pareça, foi um cliente de regularização de imóveis, gente. E mesmo que eu falava que era muita norma, que eu não queria saber disso, que onde já se viu a gente ter que estudar todas essas normas, eu nunca tinha visto na faculdade, não era isso que eu queria para mim. Só que o que aconteceu? O meu primeiro cliente foi um cliente de regularização de imóveis na cidade de Santo Antônio do Aracanguá, que tem, galera, por incrível que pareça, tem. Hoje deve ter um pouco mais, mas na época tinha apenas 7 mil habitantes. É o interior do interior do estado de São Paulo. E o meu primeiro cliente, por incrível que pareça, foi um cliente de regularização de imóveis. Para quem fala que é um mercado que não tem cliente, que às vezes, eu moro em cidade pequena, eu não vou achar, eu sou inexperiente, não vão me procurar. Gente, eu tinha acabado de sair da faculdade. Mas acabado mesmo, estava totalmente cru. Eu tinha acabado de pegar o diploma e tinha acabado de pagar ali o CREA e apareceu o meu primeiro cliente de regularização de imóveis. Só que, vou ser bem sincero com vocês, não foi algo que me cresceu os olhos, de jeito nenhum. Até porque eu não conhecia, não tinha isso na faculdade, como eu comentei com vocês. Então eu falei, caramba, e agora? E agora, o que que eu vou fazer? Aí, né, como eu falei com vocês, eu estava num estágio onde eu tinha contato com regularização de imóveis, então eu comecei a ter uma noção de projeto ali, só que essa parte de documentação eu ainda era muito cru, né, para isso. Então eu tive que ir atrás de outros profissionais já da área, mas para minha zero, né, de surpresa, nenhum profissional quis, né, me ajudar. Por quê?
Muitos profissionais, por incrível que pareça, não têm esse senso que eu costumo falar que o mundo ele é de soma zero. Eu não preciso perder para o outro ganhar. Eu acho que não existe isso de que para um ganhar o outro tem que perder, essa disputa, ainda mais na nossa profissão, que é uma profissão que tem tanto campo, gente, tanto campo, mas infelizmente ali naquela cidade do interior foi difícil achar quem me ajudava. Então eu tive que começar a batalhar. Tive que começar a ir atrás por conta própria, assistir uns vídeos no YouTube, ir atrás de informação, assim como você está aqui me assistindo, fui atrás de informação para então conseguir concluir esse projeto. Não sabia precificar, não sabia por onde, qual é a documentação, onde ir na prefeitura, enfim, galera, eu não sabia nada, absolutamente nada, até porque não tinha ainda um parâmetro para seguir, né? Graças a Deus e tudo que eu fui indo atrás, fui batalhando, indo atrás de conhecimento, eu consegui entregar o projeto depois de muito tempo, foi regularizado, mas foi por aí que eu comecei. Sem nenhum conhecimento, tá? Então, se você não conhece da área, não tenha medo. Se você tem o interesse de descobrir, até o final que eu vou te mostrar como que você pode começar aí nesse mercado e vou te dar o direcionamento correto. Falando de regularização de imóveis, quando eu falei do meu primeiro cliente, foi uma regularização na prefeitura. Era uma cliente que ela precisava vender o imóvel e, se eu não me engano, na verdade não, desculpa, ela não queria vender, ela queria fazer um inventário para então vender. Então eu fiquei assim, mas por quê que ela tem que fazer o inventário e ela precisa regularizar o imóvel? Foi quando eu fui indo atrás de informações e descobri que um imóvel irregular, ele não consegue entrar no inventário. Então aí eu fui fazer toda a parte da prefeitura para conseguir o habite, para então ela conseguir fazer todo o trâmite correto para colocar na matrícula e depois fazer o inventário para depois ela conseguir vender esse imóvel. Só que no momento, gente, que eu fiz aquela regularização na prefeitura, pelas informações que eu tive no começo, para mim era só eu fazer o projeto, levar na prefeitura, aprovou seu habite, ok, acabou o processo. Só que, galera, quando a gente fala de regularização de imóveis, não é só a prefeitura, não é só conseguir um habite, não para por aí. Na verdade, nem começa por aí. Então, para a gente realmente descobrir o que é regularização de imóveis, tá? Lá mesmo, lá do fundo, vamos voltar tudo, tá? Vamos voltar lá na matrícula do imóvel. A matrícula do imóvel, para quem não sabe, eu costumo falar que é como se fosse uma certidão de nascimento. Então aí que já começa a nossa primeira análise. A regularização de imóveis já começa ali, onde você identifica quem é o real proprietário, as áreas, medidas e tudo mais. Então, a gente começa pela matrícula, regularização na matrícula, qualquer tipo de regularização ali já é uma regularização do imóvel, tá? Segundo passo, então, prefeitura. Todo tipo de regularização na prefeitura, seja ela uma mudança de tipo, se ela saiu do comercial para residencial, é uma regularização. Você pode fazer, às vezes, uma legalização, tá? Que é uma mudança de função, ou às vezes você pode fazer uma parte de desdobro, desmembramento, também envolve um pouco da matrícula, mas também entra na prefeitura. Então, tudo isso já abrange. Depois da prefeitura, que a gente consegue, então, o habite, né? No caso da prefeitura, muitas vezes você vai regularizar para conseguir o habite, você vai para o nosso terceiro passo. Tá vendo como não é só a prefeitura? E eu só fui descobrir isso aí, galera, ó, muito tempo depois, tá? Então, a gente vai para o nosso terceiro passo. Que o terceiro passo, qual que é? Receita Federal. Receita Federal. Essa foi a reação, a mesma reação que eu tive quando eu descobri que a gente tem que regularizar um imóvel na Receita Federal. Galera, vocês têm noção disso? Na minha cabeça, nada disso fazia sentido. Como que eu tenho um imóvel, eu tenho Receita Federal, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Não, não bate. Não faz sentido nenhum. Na minha cabeça também não fazia sentido. E até eu realmente descobrir a essência da coisa, não fazia sentido. Por quê, Guilherme? Por que da Receita Federal? Por incrível que pareça, quando você regulariza na prefeitura, não é só para dizer que o projeto está ok, mas também que o imposto daquela obra, daquele serviço realizado, ele também foi pago. Né? E quando a gente tem uma construção, acontece o trabalho, acontece a mão de obra, a gente tem que arcar com o imposto. Né? A gente não tem um desconto ali na folha salarial para quem trabalha como CLT, não tem um desconto na folha salarial, que é o imposto que a gente paga para o governo pela mão de obra exercida? É a mesma coisa. Então, na prefeitura também existe essa questão do imposto. E a regularização na Receita Federal nada mais é do que você mostrar, tá? Sendo bem direto ao ponto, tá bom? Para você que está aqui querendo descobrir como trabalhar nesse mercado, sendo bem direto ao ponto.
Você faz a regularização na Receita Federal para mostrar para a Receita que aquele seu imóvel ele não tem nenhum tipo de débito. Ele está realmente zerado com débito com a Receita Federal. Ou seja, a gente vai fazer, né, na regularização na Receita, a gente faz o cadastro dessa obra, vai no SERUM, né, que é um sistema de aferição, para mostrar a metragem quadrada e tudo mais, falar as informações da obra, para então saber se você tem ou não imposto para recolher daquele imóvel. Então, quando você faz a quitação de todo esse imposto, que você mostra para a Receita Federal que não tem mais nenhum débito, então você vai conseguir concluir na Receita Federal, que é com a obtenção da CND. A CND, que nada mais é da Certidão Negativa de Débito. Já estou dando uma baita de uma aula para vocês, tá? Se você chegou até aqui, você já tem muita bagagem para começar na regularização de imóveis, mas calma que é só o começo, tem muita coisa. Isso aqui é só um panorama para você ver como esse mercado é muito bom. E se você tem dúvidas, você pode sim conseguir os seus primeiros 10 mil reais, assim como eu consegui. E aqui em cima vocês estão vendo algumas plaquinhas, né, que foi de algumas, né, premiações que eu já obtive, que é os meus faturamentos com esse mercado. Então é sim possível, galera. Mas calma, calma que ainda não acabou. Depois que a gente consegue a CND, a gente vai para o último passo, que é o passo da averbação no cartório. Vocês viram? A gente consiste basicamente em 4 passos para regularizar um imóvel. Vocês viram? A gente passou pela matrícula, passamos pela aprovação na prefeitura, passamos pela Receita Federal e chegamos na averbação do cartório. Então, tudo isso, galera, é para você conseguir, então, fazer de forma correta a regularização de um imóvel. Então, não é tão simples. Confesso que não é tão simples, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças quando eu pensava lá atrás. Porque assim, quando a pessoa bate o olho, ouve tudo isso de uma vez, fala: "Meu Deus, eu não vou conseguir fazer". Galera, fiquem tranquilos, que é muito fácil. E isso, essa questão de, ai meu Deus, é muito difícil, é o que divide um homem dos meninos e as meninas das mulheres. Porque quando você assume a responsabilidade de querer trabalhar com isso, você entra num grupo seleto de pessoas que realmente estão determinadas a fazer o melhor pela casa do cliente. E nesse mercado hoje, tem muitos arquitetos, muitos engenheiros que saem da faculdade falando que fazem regularização de imóvel, mas não sabem nem o primeiro passo. Então, eu quero mostrar para você que está aqui me assistindo, quero transformar você, né, uma pessoa que realmente domina a regularização de imóveis, tá bom? Então, esse aqui é o objetivo principal, te mostrar esse mercado que você consegue faturar tanto com isso. Você realmente se achar na área, né, que muitas vezes a gente se encontra mesmo perdido, quando sai da faculdade ou até mesmo quando descobre o mercado de trabalho, se sente um pouco perdido, isso é normal. A regularização, como eu falei para vocês, é uma baita de uma oportunidade, porque ela não garante só mesmo uma segurança, porque as pessoas que hoje querem ter uma segurança do imóvel, porque a pessoa acha que às vezes é só um processo. Só que esse só um processo, gente, pode levar uma pessoa a perder um imóvel. Por incrível que pareça, pode sim. Aconteceu a seguinte coisa, presta atenção nessa história. Teve um cliente que ele recebeu uma notificação da prefeitura. Só que ele acabou não indo atrás. Falou assim, depois eu vejo isso. Veio a primeira notificação. Veio a segunda notificação. E ele recebeu então uma multa da prefeitura. Quando você recebe uma multa da prefeitura e você não paga essa multa, você está com uma dívida pública, você tem uma dívida com a prefeitura, você tem uma dívida pública. Isso acontece quando você não paga o IPTU, tá? Você começa a ficar com dívidas públicas e com isso você está devendo para quem? Está devendo para a prefeitura e depois pode ser que você deva para o Estado, no caso da Receita Federal. Quando você tem uma dívida que você não paga e essa dívida acumula um tempo, a prefeitura precisa estar quitando essa dívida. E como que a prefeitura vai conseguir quitar essa dívida? Com seus bens. E qual que é o bem que você tem naquele momento? É o seu imóvel. Então, o seu imóvel pode sim ir para leilão, você pode perder o seu imóvel porque o seu imóvel está irregular e você não tomou as rédeas da situação para regularizar. Por isso que eu sempre, quando eu falo de regularização de imóveis, gente, eu costumo falar que regularização de imóveis é papo para gente grande. Se você está aqui para brincar, né, de fazer projeto, você está no lugar errado. Aqui, realmente, a gente precisa de profissionais que estejam engajados a trabalhar pelo seu cliente, a realmente se dedicar, porque aqui, gente, você trabalha com o sonho da casa própria de uma pessoa. Então, por isso que quando você realmente fala que você é um especialista em regularização de imóveis, você está mostrando para o seu cliente que você vai fazer o máximo para passar segurança para ele.
Só que você pode estar me perguntando também, Guilherme, como que eu vou conseguir cliente se eu ainda não tenho experiência na área? Galera, lembra lá há pouco tempo quando eu falei para vocês? Eu tinha acabado de me formar na faculdade, eu não tinha nenhuma experiência. E numa cidade de 7 mil habitantes, meu primeiro cliente que veio me procurar, eu nem fui atrás, ele veio atrás de mim, foi para uma regularização de imóveis. Mas por que isso acontece? Primeiro de tudo, o nosso diploma conta muito, galera. Quando você chega, você fala assim, eu sou arquiteto, eu sou engenheiro, isso já passa uma credibilidade. E querendo ou não, como eu falei para vocês, elas me procuram porque é o engenheiro que vai conseguir regularizar, que vai conseguir fazer esse projeto. Então, você realmente é uma autoridade naquele assunto de engenharia. Ah, Guilherme, mas eu não sou autoridade ainda na parte de regularização de imóveis. Por isso que você está aqui. Você está aqui para realmente entender o passo a passo, saber como começar e por onde começar para então chegar nesse seu faturamento que você tanto deseja, né? Ter essa autonomia do seu serviço, falar que você, né, hoje presta algum serviço, que você é especialista em alguma área, é para isso que você está aqui. Então, não se acanhe. Vá buscar informações e mostrar para o seu cliente que você sabe. Ah, Guilherme, como que eu mostro que eu tenho autoridade? Por aqui mesmo. Por isso que você está me assistindo aí, seja pelo celular, seja pelo computador, você tem que mostrar para as pessoas que você conhece do assunto, mostrar o que você faz, mostrar os seus tipos de serviço, e só assim você vai conseguir autoridade. É dessa forma. Então, comece a postar nas suas redes sociais que você trabalha com regularização de imóveis. E galera, por incrível que pareça, deixa eu contar um segredo para vocês. 100% dos meus clientes hoje, tá? 100%. Eu não faço nada de distribuição paga, hoje eu não faço nada para conseguir clientes de forma paga. Todos os meus clientes eles são orgânicos e meu maior marketing é o marketing boca a boca. Todo esse meu faturamento aqui que vocês estão vendo, eles aconteceram do marketing boca a boca, sabe? As pessoas vão se conversando e vão passando uma para a outra. Então é dessa forma que você vai conseguindo ainda mais credibilidade, ainda mais confiança para prestar esse tipo de trabalho. Tá? Então, mesmo que você está começando, mas que você mostre para as pessoas que você entende do que você está fazendo, você já vai lá em cima. As pessoas já começam a te olhar com outros olhos e falar assim: caramba, esse profissional ou essa profissional ali realmente sabe do que faz. Tá, Guilherme, você falou tudo isso, mas como que funciona a questão de precificação? Como que eu chego nesse valor? Deixa eu contar para vocês como eu cheguei no meu primeiro 10 mil de faturamento. Como eu falei para vocês, a minha primeira cliente eu não sabia ainda precificar. Então, eu acabei pegando uma regularização, por incrível que pareça, na prefeitura, por R$ 1.500. Aquilo me deu uma dor de cabeça, mas me deu um trabalho, galera. Você não tem ideia. Eu fiquei 6 meses. Pensa um profissional, hoje autônomo, que fica 6 meses num projeto para ganhar R$ 1.500. Divide R$ 1.500 por 6. O que é isso por mês? Não é nada. Então, assim, eu não sabia precificar, sabe? E nem como trabalhar, porque eu poderia sim cobrar R$ 1.500 se fosse a minha forma de trabalho, sabendo que eu ia demorar um pouco menos de tempo, até porque hoje, galera, a gente não cobra por metragem quadrada, tá? Esqueça isso na regularização de imóveis, não é por metro quadrado que você passa uma precificação de serviço. Então, assim, eu poderia cobrar R$ 1.500 numa regularização, sem problema nenhum, desde que eu conseguisse fazer em 1, 2 semanas toda a parte burocrática, toda a parte de projeto, e entregar para o meu cliente. Porque se eu consigo otimizar meu tempo, eu consigo otimizar o preço para o cliente também. É dessa forma que eu trabalho. Então, assim, como que eu consegui então chegar nesses meus primeiros 10K, nesse faturamento de 10 mil? Assim que eu peguei esse meu primeiro cliente de R$ 1.500, eu então fui fazer uma análise. Peguei, pensei em toda a documentação, então tive uma brilhante ideia de fazer o quê? Fazer um checklist do serviço todo. Então, fiz todo o passo a passo, analisei o que o cliente precisava, quais as documentações que eram necessárias na prefeitura e tudo mais, e comecei a realmente estudar um pouco mais daquilo e ver algumas formas de precificação. Então, depois disso, eu consegui captar mais um cliente, ainda lá na cidade de Aracanguá. Só que o que acontece, galera? Olha que fato curioso. Aracanguá tem mais 2 distritos. Né? Aracanguá é a cidade maior. Depois a gente tem um outro distrito de Vicentinópolis e eu tenho um distrito ainda menor que chama Major Prata. Guilherme, como pode ter um distrito menor que Aracanguá? E, gente, é válido eu pontuar que na minha época, os três, juntando os 3 distritos, dava 7 mil pessoas. Aí você imagina, se Aracanguá era maior, Vicente Novos médio e Major Prado menor, quantas pessoas não habitavam na cidade de Major Prado? Não habitam ali até hoje, né? Mas o meu segundo cliente de regularização veio de uma cidade, né, do distrito de Aracanguá, que chama Major Prado.
Você já pensou nisso, galera? E você que mora numa cidade aí que tem mais de 15, 20 mil habitantes, você fala que você não consegue achar cliente. Então, assim, eu consegui. E com esse cliente, galera, por incrível que pareça, eu consegui R$ 6.000 com esse cliente. Com um único cliente, tá? Com um único cliente, que poderia ser muito mais. Alguns fatores influenciaram a não conseguir mais com esse cliente. Porque esse cliente eu fiz o processo completo. Tá? Fiz o processo completo. Como eu realmente estava começando na área, estava me especializando, estava buscando espaço, eu acabei passando o orçamento de R$ 6.000 para ele. O que eu fiz? Eu fiz tudo, galera. Peguei a documentação da matrícula, analisei toda a documentação, fiz toda a parte de prefeitura, fiz toda a parte de Receita Federal, averbei então no cartório, eu fiz todo o processo para ele. Então eu já cheguei nos meus R$ 7.500 de faturamento. Isso com menos de 2 anos de formado, tá? Com menos de 2 anos de formado, realmente estava começando. E outro ponto que é válido informar, no meio de uma pandemia. Eu me formei em 2019, 2020 a gente estava no meio da pandemia. No final da pandemia, consegui mais um cliente, agora aqui na cidade de Araçatuba, onde eu passei um orçamento para ele de R$ 3.500 e a gente conseguiu fechar para fazer só a parte da prefeitura e eu então cheguei nos meus primeiros 10K de faturamento com 3 clientes, com apenas 3 clientes, entendeu? E já fazendo o meu nome nessa parte de regularização de imóveis. Então assim, galera, é possível. É possível porque hoje já existe, né? E já tive processos de a gente faturar 10 mil aqui no escritório com apenas um cliente. Um cliente, galera. O que interfere, Guilherme, nessa questão de valores, de faturamento? Tudo vai interferir. Né? Se no projeto você tem, de repente, na matrícula você tem que fazer um processo, de repente, de uma retificação diária, de um desdobro, e depois você vai regularizar. Porque já aconteceu do que? A gente fazer o desdobro, regularizar as duas construções, depois fazer a regularização da Receita Federal e depois fazer de novo a parte de averbação. Então, assim, esse processo todo, você consegue lucrar mais de R$ 10.000 num cliente? Sim, é possível. Mas o que eu quero te mostrar, não só como um cliente, mas como você aprender o processo que vai te levar aos 10 mil e muito futuramente vai te levar aos 20, aos 30 e até mesmo aos 50 mil de faturamento. É isso que eu quero, porque nesse mercado é sim possível. Você pode sim fazer R$ 10.000 fácil, sendo recém-formado, mesmo estando perdido. Você consegue fazer os seus primeiros 10 mil na profissão, sim. Tá, mas onde as pessoas mais erram nesse processo de regularização? Elas erram por quê? Na verdade, não é nem no processo de regularização. Eu quero mais falar para vocês que elas muitas vezes erram quando eles vão decidir aonde começar no mercado de trabalho. Porque a gente acaba de sair da faculdade achando que a gente precisa ter um escritório próprio, a gente precisa investir muito dinheiro em locação, em imóveis, internet, aparelhos, computadores. A gente precisa investir bastante para conseguir um espaço de trabalho. Isso é o que as pessoas erram. Quando você, às vezes, está deslumbrado com uma determinada área e não consegue se achar nela, você vai investindo, e não é muitas vezes assim. Muitas vezes a oportunidade estava ali, na sua porta, como foi comigo. A oportunidade da regularização apareceu logo no meu primeiro estágio. Então, a oportunidade bateu na minha porta, sem eu ter investido R$ 1. Você não precisa, então, achar que para começar no mercado da engenharia ou da arquitetura, você precisa ter escritório próprio. Eu não tenho escritório físico até hoje, gente. Você não precisa do escritório. Você só precisa do seu computador, da força de vontade, um registro no pré ou no cal que é importante, o seu registro na prefeitura, mas eu vou falar tudo isso para vocês, fiquem tranquilos. E a mais importante, como eu disse, a força de vontade. Vocês têm que querer. Não precisa investir muito, tá? Você pode trabalhar da sua casa. Você só tem que estar compromissado com o que faz. Quando você realmente quer essa mudança de vida, quando você quer ter o seu espaço, você quer conquistar os seus clientes, ninguém vai te parar. Quando você está bem alinhado com o seu propósito, ninguém vai te parar. Eu costumo falar, gente, que quando a gente começa na regularização de imóveis, nós somos como médicos, né? A gente realmente identifica, quando a gente começa na regularização, a gente tem que identificar qual que é o problema ali, qual que é a irregularidade daquele imóvel, para então conseguir trabalhar da maneira correta, para então fazer realmente qual é a forma que a gente tem de regularizar aquele imóvel, que tipo de técnica e estratégia eu vou usar para regularizar, porque não é só um projeto, não é só
né, a gente levar esse processo na prefeitura, ou às vezes se for online, subir online esse projeto e acompanhar. É toda uma análise. Tem essa parte documental, tem essa parte de matrícula, tem a parte da receita, que você tem que entrar na receita, ver realmente o que está com problema ali, porque às vezes ele pode ter feito uma ampliação e você vai ter que pagar só uma parte do imposto, ou então você consegue a isenção desse imposto. Isso é a chave está aqui, ó, a isenção desse imposto para o seu cliente. Então, galera, se você está me assistindo aqui agora, você chegou até esse vídeo, não foi por acaso. Eu sei que você está buscando seu espaço nem na regularização, eu sei que você está buscando seu espaço na engenharia ou na arquitetura. Eu sei que você está frustrado de tentar áreas tradicionais aí do mercado e não se achar. Comigo foi assim. Eu não tinha contato com obra, nunca tive essa vontade. E como engenheiro, muita gente acha que essa parte estrutural nunca tive vontade. Parte de hidráulica, projeto hidráulico, muito menos. Elétrico nem se fala. Eu não me achava. Achava que o meu diploma tinha que ter ficado na gaveta. Mas não. Eu sabia que tinha um lugar preparado para mim. E eu me achei aqui, na regularização de imóveis. E eu quero que é onde você se ache também. Porque você pode, eu sou igualzinho a você que está me assistindo. Eu sei que você também pode ter esse faturamento de 10 mil reais. De você começar e logo já ter esse faturamento, porque comigo foi assim. Numa cidade com 7 mil habitantes. E eu consegui. E você, eu tenho certeza que você que está me assistindo, sua cidade deve ter mais de 7 mil habitantes, muito provavelmente. Se não tem, pode ter certeza que também tem oportunidade. A oportunidade está, galera, muitas vezes na nossa porta. Eu costumo falar que os nossos clientes, ainda mais o de regularização principalmente, ele é como se fosse uma pirâmide, tá? Uma pirâmide. Pensa numa pirâmide, né? Uma pirâmide. No topo, vamos falar ali nos seus 3%, são as pessoas que precisam do seu serviço e sabe o que você faz. Tá bom? 3%. Vamos lá no raciocínio comigo, 3%. Na parte de baixo, vamos colocar ali que a gente tem 15 não, vamos colocar 17 para facilitar as contas. A gente tem 17%. Vamos pensar na pirâmide, 3%, na parte do meio 17%. As pessoas que estão 17% sabem que você faz o seu serviço, né? E que elas podem ser que precisem do seu serviço. Na parte de baixo, para fechar os 100% da pirâmide, né, a gente tem 3, a gente tem 17, ali na parte de baixo a gente tem 80%. Esses 80% são pessoas que não te conhecem, não sabem que você presta seu serviço e nem sabem que precisam do seu serviço. O ouro está ali, na parte de baixo dessa pirâmide. Porque, gente, o que tem de gente que precisa regularizar o imóvel e nem sabe, só vai descobrir quando quer vender o imóvel, chega uma notificação, precisa fazer um inventário, precisa vender por financiamento, esse tipo de coisa. Aí que eles vão descobrir. Mas hoje eles nem sonham. Então, o serviço de regularização é um serviço que envolve muito a questão de você fazer a pessoa saber que ela precisa do seu serviço, você mostrar que o seu serviço é importante. E eu estou aqui para mostrar como a gente é importante, como o nosso serviço, como regularizador de imóvel, né, é muito importante. Nós somos regularizadores de imóveis. Você vai ser um futuro regularizador de imóvel também, porque eu confio no seu potencial. Porque se você chegou até o final desse vídeo, é porque você quer. Eu acredito em você e eu sei que você já colheu muita informação e está pronto para entrar no mercado que hoje mais paga no Brasil, galera. Porque eu te falei, você consegue faturar os seus primeiros 10K com apenas um único cliente, se você quiser. Então vem comigo. Eu quero você junto comigo nessa caminhada rumo aos seus primeiros 10 mil na profissão. Mas fique tranquilo, que não é um caminho difícil. Você precisa o quê? Tá aqui comigo no canal. Já aperta aqui o like, ativa aí o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo que está saindo por aqui. Se você ainda não me segue no meu Instagram é @guilhermenonato.eng. Me segue no Instagram porque lá eu dou várias dicas sobre regularização de imóvel e lá você pode ter ainda mais sacadas e vai ser de extrema alegria para mim ter você ali conversando comigo, você tá ali compartilhando ideias, a gente realmente fazendo network para você crescer junto comigo, porque eu também ainda estou só começando, né? Eu me formei faz pouco tempo, né? Eu estou no mercado faz pouco tempo, mas mesmo assim eu já consigo ter faturamento e eu quero que você tenha também. Então, me siga nas minhas redes sociais, acompanhe aqui no YouTube, que vai ser um prazer te levar junto comigo
neste caminho da regularização de imóveis. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Eu espero que esse vídeo tenha feito muito sentido para você. Eu queria ter essa pessoa, né, que está aqui falando para você comigo antes, tá bom? Então, muito obrigado. E vamos juntos. Eu vou estar junto com você nesse caminho, onde você vai sair do absoluto zero e vai faturar os seus primeiros 10 mil na profissão com a ajuda da regularização de imóveis. Muito obrigado, galera, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Só vamos!